Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 29 de setembro de 2021. Por mais que eu, às vezes, pretenda evitar falar sobre um assunto que está muito em evidência no momento, existem situações que são meio que inevitáveis. Esse caso da Prevent Senior aí. Bom, eu só queria apontar o quanto que eu já previ coisas parecidas. Tem aqui o meu vídeo Eugenia e Genocídio, que já explicava algumas coisas nesse sentido, defendendo que o fato puro e simples de você eliminar idosos não pode ser considerado eugenia, mas é genocídio. E um dos meus vídeos que, infelizmente, tem poucas visualizações, esse aqui, o Previdência e Pandemia, que eu acho muito importante, é pequenininho, 7 minutos. Aliás, eu preciso fazer uma lista de vídeos que tiveram menos de 100 visualizações para ver se vocês me ajudam aí, porque eu tenho a ligeira impressão que você ter determinados vídeos com muito poucas visualizações pode afetar o desempenho do canal como um todo. Mas nesse vídeo Previdência e Pandemia, eu fiz comentários a esse respeito, e em vários outros também. Mas o fato é que demonstra a dimensão da quadrilha, a dimensão da atrocidade que se tornou esse governo. Eu acho que a gente vai ter um problema muito sério para explicar isso, para entender isso no futuro. Como que podemos ter chegado a esse nível de degeneração, não só do bolsonarismo em si, mas de tolerarmos isso. De ter um congresso, que em sua maior parte não é bolsonarista, mas é cúmplice, que não se mobiliza para continuar permitindo que essa desgraça absoluta, absolutamente indefensável, absolutamente injustificável, permaneça no cargo. Não bastasse o doente mental tomado pelo bolsonarismo ser totalmente incapaz de despertar dessa insanidade, nós ainda temos aí essa tolerância de pessoas que tratam o bolsonarismo como se fosse alguma coisa que merecesse respeito. Mas esse vídeo não pode ser só reclamação. Só queria dizer que eu tenho tratado desse assunto há muito tempo. Já expliquei porque objetivamente pode se considerar o bolsonarismo como doença mental. Está explicado aqui. Tem um argumento para isso. Não é só porque eu tenho raiva e eu xingo, não. Eu já expliquei por que sim, é um governo genocida. Pode ser descrito dessa forma objetivamente. E aliás, isso é um consenso crescente, especialmente no plano internacional. Meus pêsames para quem não consegue ver isso. E essa questão da Prevent Senior, ele só vem para mostrar isso cada vez mais. Lembra daqueles meus motivos pelos quais as pessoas votavam em Bolsonaro? Não sobrou nenhum. A anticorrupção foi desmantelada. O nacionalismo, Deus me livre. O combate à neo-esquerda está aí. O governo que mais aprovou a legislação feminista. O que sobrou? Sobrou o fato de que ele é anticomunista mesmo, ou seja, anticomunismo também é doença mental. Também tem um vídeo que explica o porquê disso. Por que você apostar num tipo de mentalidade, de cruzada ideológica, essencialmente maniqueísta, é um problema sério que te causa custos cognitivos e éticos. Mas eu queria acrescentar aqui, trazer, enquanto eu não apresento um vídeo mais amplo sobre Ciro Gomes, colocar ele aqui para mostrar claramente, dizer um pouco dos crimes muito mais profundos, muito mais graves e absolutamente fora de dúvida que esse governo cometeu. Então, com a palavra Ciro Gomes, todas as informações são verdadeiras, podem ser conferidas. Inclusive, o próprio Ciro Gomes desafia o governo a processá-lo e não pode, porque as informações são verdadeiras. Então, o que o governo vai fazer? Silenciar. Mas eis aqui, além de outros, fora da questão pandêmica, fora desses papos das rachadinhas, talvez os piores crimes da quadrilha bolsonarista. Vamos lá. Número 1. O Bolsonaro mandou vender 3 bilhões de reais da carteira de ativos do Banco do Brasil para o BTG, um banco particular, por 370 milhões, sem licitação. Caralho. Assim como eu acabei de dizer. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI, nunca fez essa operação desde então. O Banco do Brasil tem uma subsidiária encarregada de recuperar créditos de liquidação fora do prazo e tal. Existe a empresa para isso. O Bolsonaro, a primeira vez na história, desde Dom João VI, pegou 3 bilhões de reais de cheque predatado, promissória e tal, e entregou para o BTG por 370 milhões de reais. Não sei se foi por que não foi 200, nem por que não foi 500. Ninguém sabe, nem quer saber. E eu denunciei e o procurador do procurador do Tribunal de Contas fez a representação, está sendo examinada. E o Bolsonaro tirou o cara, presidente do Banco do Brasil. Mas a negociata está feita. O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora subfaturada escandalosamente. Vendeu o controle sem valorar o controle. Pegou o preço das ações, é tudo negociata de 4.0. De gente que entende o mercado e sabe os buracos da lei brasileira, mas isso aqui tudo é corrupção grossa. Quando você vende ações de uma empresa, elas têm um preço de varejo na Bolsa. Então, a ação do Banco do Brasil hoje está valendo R$ 28,30, caiu 1%, subiu 2% e tal. Quando você vende o controle, essas ações têm que ir para um leilão
Porque ela tem um sobrevalor muito grande, você não está mais vendendo varejo, você está vendendo o controle da empresa. A partir daí você fica com o avião da empresa, você fica com os fringe benefits da empresa, que são pagamento de mordomia, o valor dos salários dos executivos, o prolabore, você tudo muda o controle. Então, toda a operação que vende o controle, o valor das ações é outro, muito maior do que o valor da ação do dia a dia. O Bolsonaro vendeu as ações da BR Distribuidora com o controle pelo preço do varejo. Caralho. Existem dois tipos básicos de ações: as ordinárias e as preferenciais. As ordinárias são as que dão direito a voto. Então, quem detém muitas ações ordinárias tem poder de decisão dentro da empresa. As preferenciais, elas não dão direito a voto, mas elas, como o próprio nome diz, têm preferência na distribuição dos lucros. Então, geralmente, o pessoal costuma investir em ações preferenciais. Mas se você tem uma ação ordinária e você tem um determinado grau de controle, isso também te dá uma série de vantagens, como ele próprio explicou aí. O fato é que, normalmente, as ações ordinárias acabam sendo mais valoradas. E o que ocorreu foi que venderam ações ordinárias a preço de preferenciais em promoção. Em suma, entregaram a empresa. E detalhe, esse é um dos motivos pelo qual a gasolina está a esse preço. Eu denunciei, ele demitiu o presidente da Petrobras, mas tem mais um. Caralho, cara. A Petrobras é uma empresa de gás, óleo e gasolina. Confere? O meio de transporte mais eficiente para gasolina, gás e óleo é oleoduto, gasoduto, tubos. Então aquilo é um meio de transporte. Então a Petrobras tem uma refinaria em Cubatão e tem a distribuição da gasolina em São Paulo. Em vez de ficar um monte de caminhão subindo a coisa, ela fez um oleoduto. Tá certo? Só quem usa é ela, porque o gasoduto sai da porta da refinaria dela para a distribuição dela aqui. Pois bem, venderam os oleodutos, os gasodutos, por um valor que é equivalente ao aluguel desses mesmos gasodutos que ela deu para quem comprou de 3 anos. Caralho. Roubalheira de braçada, tu entendeu? Vou repetir, Igor. Essa é complicada, cara. Não é assim, não. é assim. A Petrobras tem um gasoduto, oleoduto. Ela vendeu esse oleoduto por R$300. Tá. Tá certo? E para tu que comprou, ela deu um contrato, take or pay, de R$300 por 3 anos. Ué? Então, quem pagou o dinheiro para a empresa particular, e ninguém sabe quem é, nem por que preço foi esse, simplesmente pagou com o dinheiro que a Petrobras pagou para ela de 3 anos de aluguel. E daqui para frente é dela para sempre. Que doideira, Caralho, cara. eu quero um negócio desse. Quem que não quer? Porque com um ativo desse, com um recebível desse, você converte imediatamente em qualquer banco. Se eu tenho um contrato da Petrobras dizendo que 3 anos de aluguel estão garantidos, eu pego esse contrato e liquido num banco. Qualquer banco me empresta esse dinheiro e eu pago. Ou seja, tu e eu podíamos ter comprado esse gasoduto. Tem um molinho aí. Molinho. Tô dizendo é roubo. A gente não era amigo do Bolsonaro, Mas pô. tem mais outra. Tem mais Manda, outra. manda, Bolsonaro, quero saber. pessoa física, ele cidadão Bolsonaro, reuniu Paulo Guedes e 3 generais na sua sala de 17 e 30 minutos do dia tal, porque isso está na agenda. 17 minutos depois dessa reunião, uma aposta completamente fora de qualquer padrão, porque você tem um padrão. Eu fui ministro da Fazenda e a CVM tem esses padrões. Então é o seguinte, operação futura de compra e venda da Petrobras, vamos lá, que foi o caso. 42 mil operações há 2 anos, em média. Nesse dia, 17 minutos depois da reunião do Bolsonaro com Paulo Guedes e 3 generais, dentro do Palácio da Polícia do Alvorada, do Planalto, Desculpa. aquela média de operações, eu não tenho os números exatos, mas deu 1.200. Alguém apostando com 160 mil reais que as ações da Petrobras no dia seguinte iam cair 20%. Ela só subia. E o cara apostou que ia cair 20%. Aí o Bolsonaro sai da coisa e anuncia que vai demitir o presidente da Petrobras e a ação cai 20%. Aí o cara que botou 160 mil reais, eu sei o nome da corretora, não lembro agora, mas é fácil, ganhou 18 milhões de reais. Quem fez essa operação? A roubalheira, meu irmão, é de braçada. Isso é informação privilegiada, né? E vocês vão divulgar porque a grande mídia não divulga. Cara, eu não sabia disso. Eu acho isso absurdo. Que Eu bom já que você disse falou, isso para mano. muita gente. Isso aqui tudo é o seguinte, ou isso é verdade ou eu tenho que ser processado, concorda? Concordo. É, se tu tá falando e não quer ser processado, deve ser verdade. Eu sei que é verdade. Eu acredito que é verdade. Eu tô te acredito, falando, eu o Bolsonaro não. pessoalmente mandou o Exército comprar e eu tenho os números, também tem uma representação do Tribunal de Contas. O lance da Lucas cloroquina. Furtado é o procurador, 700% de superfaturamento. O cartão corporativo que o Bolsonaro usa no Palácio é o maior escândalo que alguém pode imaginar. Tudo secreto, ele determina que é secreto. Aí faz fotografia com como é? Com pão Leite e condensado, leite. não sei o que e tal. Vai ver o valor do cartão corporativo e compare com todos os outros presidentes. É a maior enfim, de todos. O filho comprou uma mansão de 6 milhões de reais com um salário de 24 mil. É, não bate essa conta, não bate. E assim, ainda pegou um financiamento que não tem para ninguém no banco público. E voltando ao tema Petrobras, essa eu vou acrescentar por minha conta. Em julho de 2020, o governo Bolsonaro entregou 3 plataformas de petróleo por um determinado valor. Sabe quanto?
que foram dadas 3 plataformas para um comprador desconhecido, sigiloso. Uma informação, essas plataformas em 2019 estavam operando e cada uma delas produzia aproximadamente o equivalente a 5 milhões de reais por dia de petróleo, por dia. E essas 3 plataformas juntas foram dadas por 7 milhões. 3 plataformas que juntas poderiam produzir mais de 15 milhões por dia foram dadas por 7 milhões para um comprador desconhecido. E as plataformas estavam operacionais, perfeitamente operacionais. E mesmo que não estivessem, mesmo que elas estivessem sucateadas, eram plataformas flutuantes ou semiflutuantes, elas poderiam ser compradas por valores muito superiores que se compram sucata. Deixo um link aí com algumas informações a mais. Isso. Quando veio a pandemia, nós fizemos um projeto de lei arrumando 170 bilhões de reais no orçamento para o Bolsonaro cumprir o socorro emergencial até atingir 75% de vacinação do povo. Esse projeto foi aprovado, cara. O deputado Mauro Benevides Filho, meu braço direito, e eu pedi para fazer, para arrumar o dinheiro para o Bolsonaro pagar o socorro emergencial, 170 bilhões. Sabe o que esses canalhas fizeram? Pegaram o dinheiro que a gente arrumou para ele e botaram nos juros da dívida. Depois disseram para o povo que não tinha dinheiro. Tá ouvindo o que eu estou te dizendo? Isso é um absurdo. Eu, da oposição, via um deputado que é meu braço direito, meu assessor econômico mais importante, Mauro Benevides Filho, deputado federal do PDT do Ceará, vão no Google e conferir. Apresentamos um projeto de lei na Câmara, Congresso Nacional, Câmara e Senado, negociamos a aprovação, o Guedes agradeceu, que todo mundo cobrava, pedia dinheiro, não sei o que e tal, que a gente estava lá fazendo sugestão de como ajudar o Brasil, o povo brasileiro, as empresas brasileiras, o trabalhador brasileiro, que coisa, 170 bilhões de reais. O Guedes pegou esse cheque que nós demos para ele e botou na dívida, cara. Diante disso, e olha que nós nem tocamos nessas questões das vacinas, desses lobbies que foram revelados na CPI, essas várias coisas que foram reveladas aí, mas diante disso, qual você acha que deve ser a minha paciência com um canalha, verme, desprezível, asqueroso, que me fala há menos de uma semana atrás, como fica claro, que me fala uma merda dessa? O que você tá achando do governo Bolsonaro? Tá fazendo 1000 dias hoje, né? Uma salvaguarda ao combate à corrupção, embora o Bolsonaro não tenha nenhuma denúncia, volto a dizer, em relação à gestão dele em relação à corrupção. Ele em si não tem, né? Ele não tem Não nenhum. tem nada. Não tem uma denúncia de corrupção no governo. Você percebe? O que ele fez pela corrupção? Não fazer corrupção. Ou não deixar ser feita a corrupção. Isso é o fato. mínimo, né? Também. É, mas é o mínimo que nenhum governante fez antes. Não, Nenhum. o governo Zero. PT foi o governo que mais roubou na história, da do país, humanidade, né? você sabia? Se você bizarro. pegar os números de centenas de bilhões... Detalhe, esse é o mesmo tipo de calhorda que até hoje repete que a refinaria da Petrobras na Bolívia foi dada de graça para o governo boliviano, apesar de ter sido indenizado em 112 bilhões, fora outros benefícios comerciais. Mas até hoje esses desgraçados dizem isso, fecham os olhos para essa corrupção brutal e continuam defendendo esse governo genocida, assassino, asqueroso. E você acha que eu tenho que ter paciência com corja bolsonarista? Bolsonarismo é doença mental, mas é pior. É como eu costumo dizer sempre. A ignorância é perdoável. Você pode ser enganado pela sua condição de ignorância. Mas quando você tem a oportunidade de se corrigir, se você não se corrige, é por orgulho. Que às vezes acontece com todo mundo. Nós nos apegamos por um momento, não queremos admitir que estamos errados. Mas se você nunca consegue sair desse estágio, se você se aferra a esse orgulho e você se perpetua no erro, o resultado infalível é a degeneração, é a completa corrupção cognitiva e ética. É uma depravação profunda da sua moral, do seu espírito. E é isso que resulta do bolsonarismo. Eu sou o Marcos Valério XR, terminando este vídeo em 1º de outubro de 2021. Obrigado por sua atenção.